Santo anjo do Senhor, meu zeloso guardador, se a ti me confiou a piedade divina, sempre me rege, me guarde, me governe, me ilumine. Amém. Bom dia, povo de Deus, povo bom, povo batalhador. Que o seu santo anjo também, seu santo anjo protetor, possa tomar todas as frentes para que o seu dia seja melhor, possa iluminar seus caminhos e principalmente a sua mente. Que o santo anjo do Senhor possa auxiliar o seu espírito a sempre procurar as coisas de Deus. Meus irmãos e minhas irmãs, quanto é importante a gente sempre estar focados nos ensinamentos de nosso Senhor Jesus Cristo. Porque só Ele tem a verdadeira sabedoria, só Ele tem a nos dar coisas boas. Porque foi Ele que transformou a água em vinho. E não em qualquer vinho, mas o vinho bom da vida. Jesus quer sempre nos oferecer o melhor vinho para a nossa vida, as melhores coisas para a nossa vida. Muitas vezes nós é que não permitimos. Temos que sempre observar a oração, a obediência e a misericórdia, para assim sermos abençoados nas nossas trajetórias, nos nossos investimentos, nos nossos objetivos e principalmente na nossa tarefa de salvar a nossa alma e assim um dia podermos morar no reino de Deus. E o evangelho de hoje, nesse dia 21, sexta-feira, é o evangelho de Mateus, capítulo 12, versículos de 46 a 50. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, enquanto Jesus estava falando às multidões, sua mãe e seus irmãos ficaram do lado de fora, procurando falar com ele. Alguém disse a Jesus: Olha, tua mãe e teus irmãos estão aí fora e querem falar contigo. Jesus perguntou àquele que tinha falado: Quem é minha mãe e quem são meus irmãos? E, estendendo a mão para os discípulos, Jesus disse: Eis minha mãe e meus irmãos. Pois todo aquele que faz a vontade do meu Pai, que está nos céus, esse é meu irmão, minha mãe e minha irmã e minha mãe. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Então veja, meus irmãos e minhas irmãs, Jesus estava aqui reunidos com os discípulos. Jesus estava reunido com os discípulos e aproveitou que alguém veio dizer que a sua família estava lá fora, queria ter com ele, queria falar com ele e fez uma catequese. Jesus sempre aproveitava e aproveita todas as oportunidades para catequizar o povo. E essa catequese que Jesus faz, ela é válida até os dias de hoje. Jesus não está dizendo aqui que não quer falar com sua mãe, que não quer falar com seus parentes, porque nós sabemos que naquele tempo de Jesus, os primos, os sobrinhos, todo parente era chamado de irmão. Jesus não desprezou a sua mãe, Maria, nem desprezou os seus parentes. Jesus aproveitou a oportunidade para fazer uma catequese para o povo. E aqui Jesus diz a todos que estão ali, estendendo a mão, como se fosse hoje estendendo a mão para nós todos, e ele diz: todos aqueles que fazem a minha vontade, todos aqueles que obedecem os mandamentos de Deus, todos aqueles que procuram melhorar a cada dia, que procuram se aproximar de Deus, esses são os meus verdadeiros parentes. Porque nós sabemos, meus irmãos e minhas irmãs, que quando Pedro quis que Jesus agisse como um ser humano normal, quisesse que Jesus agisse de maneira a enfrentar o exército romano para derramar sangue, Jesus disse a Pedro:
Afasta-se de mim, Satanás. Tu não pensa como meu pai, tu não pensa como Deus, mas tu pensa como os homens. E quantas vezes, meus irmãos e minhas irmãs, nós também queremos que Jesus pense como os homens. Queremos que Jesus cumpra as nossas vinganças. Queremos que Jesus castigue os nossos inimigos e aqueles que não gostamos. Mas Jesus age com misericórdia, Jesus age com o perdão, Jesus age diferentemente da gente que queremos a vingança. Jesus quer o amor e o perdão. Por isso que Jesus diz, perdoar 7 vezes? Não, mas 70 vezes 7. É difícil? É, o perdão não é fácil. Não vamos ser hipócritas, o perdão não é fácil. O perdão é uma questão de conversão, é uma decisão sua íntima. Eu vou perdoar quem me ofendeu. Eu vou pedir perdão quem eu ofendi. E Jesus está dizendo aqui para nós, esses são os meus parentes, esses são a minha família, esses que fazem a minha vontade. Meus irmãos e minhas irmãs, é preciso que a gente se aprofunde na reflexão do Evangelho de hoje, quando Jesus diz aqui, Jesus perguntou àquele que tinha falado, quem é minha mãe e quem são meus irmãos? Jesus faz essa pergunta para todos nós hoje. Quem é meu irmão? Quem é minha irmã? Quem é minha mãe? Jesus quer saber. São aqueles que estão contra Jesus ou são aqueles que estão a favor de Jesus? Nós sabemos que em outro evangelho, os discípulos estavam enciumados porque tinha um homem curando os leprosos, expulsando os demônios e fazendo todo tipo de bem para as pessoas. Mas não andava com Jesus, não fazia parte dos seus discípulos. E os discípulos enciumados vieram ter com Jesus, vieram reclamar com Jesus. E relataram esses fatos para Jesus. E Jesus disse, aquele que está comigo não está contra mim. Aquele que age de misericórdia, de perdão e é motivo de cura e de amor com os pequeninos, está a meu favor. Então, meus irmãos e minhas irmãs, não nos devemos preocupar, ficarmos preocupados em aparecer, em sair dizendo em voz alta que ajudamos alguém, que fizemos uma cesta básica para alguém. Não devemos agir assim. Se quisermos ajudar alguém e rezar por alguém, ou ajudar com qualquer coisa, até com a parte financeira ou com alimentos, devemos fazer isso sem alarde. Devemos fazer isso com o coração contrito e voltados para os ensinamentos de Cristo. Porque a palavra de Deus diz que a tua mão direita não sabe o que tua esquerda está fazendo. E assim vice-versa. Muitas vezes tem pessoas que querem fazer o bem, mas querem ser aplaudidos, querem ser reconhecidos. E corremos o risco, meu irmão e minha irmã, de quando chegarmos diante de Jesus, Ele olhar para nós e dizer assim, eu não te conheço, eu não recebi a tua esmola. Por isso, fiquemos atentos e fiquemos observando as nossas próprias atitudes. Onde foi que eu errei ontem que eu possa melhorar hoje? E o Evangelho termina aqui dizendo, quem está nos céus, esse é o meu irmão, minha irmã e minha mãe. Jesus diz, quem obedece o meu Pai que está no céu, esse é o meu irmão, minha mãe, minha irmã, esses são os meus. Porque Jesus veio trazer tudo o que ouviu do Pai para nós. E Ele quer a nossa obediência. Nós somos frágeis, pecadores. Tentamos servir a Jesus,
mas de vez em quando nós caímos. Mas essa é a nossa condição humana e Jesus sabe do nosso esforço. E quando a gente cai, nós voltamos para a oração, pedimos perdão e vamos começar de novo. É assim o nosso dia a dia. E com a prática do bem, da obediência e de observar, de evitarmos o pecado, nós vamos melhorando a cada dia. Que a gente possa hoje, nessa sexta-feira, se aproximando aí o final de semana, né, começando hoje, que a gente possa fazer tudo o que queremos, mas sempre com Deus no coração, sempre voltados para as coisas de Deus. E a palavra de Deus diz: fazei que apreciemos retamente todas as coisas. Se você vai para a sua praia, se você vai para a sua festa, se você vai para o seu forrozinho, se você vai ficar em casa, se você vai assistir suas séries, se você vai assistir seus filmes, se você vai dormir e colocar o sono em dia, devemos aproveitar tudo isso retamente, colocando sempre Deus em primeiro lugar. Deixe seu like, inscreva-se no canal, compartilhe esse vídeo. Que Deus nos abençoe.